ele aponta 8 abordagens, eu não vou ficar lendo aqui para vocês, aponta 8 perspectivas, e aí vocês precisam estudar essas perspectivas. Os slides acabaram ficando grandes, extremamente longos, boa parte do que eu ia falar aqui já estão nos slides. O que mais nós devemos tratar, digamos assim, de forma um pouco mais aprofundada, o que mais aparece em provas de concursos em relação a essas abordagens, a essa questão de cenários, tá? São as abordagens projetivas e prospectiva, ok? Então, tenho aqui a abordagem projetiva, modelos de abordagens para a construção de cenários. Eu tenho aqui uma abordagem chamada projetiva, passado, presente e futuro. Essa abordagem projetiva, ela crê que no futuro nós teremos uma sequência tal qual nós tivemos do passado em relação ao presente. Essa abordagem ela desconsidera a multiplicidade de fatores. Essa abordagem ela desconsidera as incertezas ambientais. E a abordagem, digamos assim, mais utilizada, mais satisfatória, é a abordagem prospectiva, que começa no passado, na análise do passado, do presente, e elabora vários futuros. Futuro mais provável, o provável e o menos provável. Por exemplo, isso aqui é um exemplo. E essa organização que trabalha com a abordagem prospectiva, ela não vai abandonar nenhum tipo de cenário. Ela vai guardar todos esses tipos de cenário. O cenário que envolve o futuro mais provável, o futuro provável e o menos provável. A projetiva ela é mais restrita, ela engloba passado, presente e elabora apenas um cenário para o futuro. E aí, se esse cenário que ela elaborou não ocorrer, essa empresa não vai ficar em boas águas. Bem, então nós vamos falar dos cenários prospectivos e projetivos. Vamos lá. Raul Grambas, especialista em construção de cenários, também enfoca duas abordagens que nós vimos: a projetiva de um único cenário e a prospectiva de múltiplos cenários. Isso aqui é ótimo para cair em prova, pessoal. A abordagem projetiva é a abordagem de um cenário apenas. E a prospectiva é uma abordagem de múltiplos cenários. É sobre essa última que estão calcados todos os planejamentos estratégicos das instituições bem-sucedidas. Afinal, segundo Godet, o futuro não está escrito em parte alguma. O futuro ele está por fazer. Há quem acredite em destino, essas coisas, e assim, há quem acredite nessa visão, como está aqui no slide, essa visão determinística da vida. Eu acredito muito no fazer, tá? Aquela coisa de construir o futuro. Seu futuro no mundo dos concursos, penso eu, é você quem vai fazer. Então, o futuro não está escrito em parte alguma, ele está por fazer. E construir esse cenário não envolve uma atitude totalmente passiva da organização. Muito pelo contrário, a organização deve se empenhar ao máximo para construir o seu futuro. As metodologias de construção de cenários prospectivos, pode aparecer na sua prova também. Análise prospectivas, estão calcadas em exame amplo e profundo não só das características organizacionais e funcionais da instituição em foco, seus pontos fortes, como todos os aspectos políticos, econômicos, sociais. Aqui são todos aspectos que vão influenciar a sua organização, tá?
que ela se insere. Oportunidades, ameaças, etc. Cenário projetivo. Então vamos lá. O que são cenários projetivos? São previsões clássicas determinísticas. Gente, esse slide aqui é questão de prova, tá? Ele é determinístico, ou seja, baseado na hipótese de que o futuro irá se comportar exatamente como o passado e o presente, como eu havia dito para vocês. Realizadas através... Isso aqui ele trabalha muito com o quê? Com análises estatísticas e dados históricos. Existe uma ferramenta, por exemplo, chamada histograma. Então, o histograma ele serve para isso daí. Aqui, tá ok? Ou pesquisas com o objetivo de indicar tendências. As variáveis são estatísticas, os dados objetivos comprovados e existentes, e a continuidade de tendências atuais ou de uma cadeia esperada de desenvolvimento determinarão uma única hipótese de futuro. Na prova, o examinador ele quer saber isso. Se você conhece a diferença entre um cenário projetivo e um cenário prospectivo. O projetivo, que é esse que nós estamos vendo, é o mais antigo, é clássico, ele é determinístico. Ok? Nós temos, por exemplo, aí cenários de segurança, tá? Cenários de segurança, ainda falando do cenário projetivo, ele não leva em conta que os agentes poderão alterar o curso das coisas, mas que o futuro é único. Tem um exemplo aqui, vocês deem uma lida. Outro ponto importante, algumas dificuldades para a formulação de cenários projetivos, necessidade de dados históricos disponíveis e confiáveis, determinação de quanto se deve retroagir no tempo. Eu vou construir o meu cenário hoje, com dados do passado, mas que passado? 1 mês atrás, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Então existe esse problema aí em relação ao tempo. E por fim, nós temos aí os cenários prospectivos. Tá? Então, a partir de 1957, com a obra de Berg, a atitude prospectiva, surge a mudança na mentalidade em relação ao cenário projetivo. Então, o futuro passou a ser encarado como algo que não está pré-determinado, que não está definido e que está por ser elaborado. Passou-se a acreditar que o homem tem condições de mudar o futuro por meio de ações desenvolvidas no presente. Então aí surgiu, tem toda essa questão histórica aí, o centro de estudos, etc. Pois bem, a prospecção ela exclui o fatalismo, ou seja, ela exclui o determinismo histórico e procura indicar a que futuro as ações e omissões passadas e presentes estão nos conduzindo, de modo a sugerir mudanças que possibilitem a obtenção de um futuro preferível. Ok? Então tem aqui também o Raul Grumbas, que é um dos papas da construção de cenários, define que uma das finalidades da prospectiva é integrar todas as variáveis de um problema, qualquer que seja a sua natureza, de modo a visualizar que impactos terão umas sobre as outras e também que impactos terão em conjunto sobre as ações que serão tomadas. Beleza?
Então, pessoal, esse tópico sobre passado, perspectiva temporal, envolve essa questão do estudo da construção de cenários. É possível até que em algum outro tópico você já tenha feito algum estudo sobre a construção de cenários. Então, os slides estão, assim, eu diria, bastante abrangentes, mas tenham uma atenção especial à diferença entre cenário projetivo e cenário prospectivo. Já apareceu mais de uma vez em prova, ok? E a banca vai continuar cobrando essa questão aí dos cenários projetivos e dos cenários prospectivos, ok? Então, forte abraço e até a próxima.